Pois é, a gente segue trazendo as principais notícias do dia. Inclusive, vamos gerar reportagem da Jovem Pan News. Diante da possibilidade do caso Master atingir autoridades, o ministro André Mendonça já atua para evitar que a possível delação de Daniel Vorcaro e os processos possam ser questionados ou anulados no futuro. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, conta para a nossa audiência quais atitudes o ministro tem tomado e articulado para conseguir atingir esse objetivo de impedir a impunidade para a autoridade. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Uma das restrições, uma das medidas que estão sendo tomadas, Caniato, são restrições em relação aos documentos que tratam aí dessa investigação, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente agora aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é o relator do próprio caso do Banco Master, junto da Procuradoria-Geral da República e também da Polícia Federal, tem ficado muito atentos para evitar os questionamentos sobre essa investigação, que abram margem também para, no futuro, anularem tudo isso que já tem sido tratado agora. A principal preocupação, de fato, desses órgãos e também do próprio relator do caso é o sigilo das apurações, a espetacularização desse caso, além da condução da delação premiada do próprio banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, né, que inclusive está preso. O que a gente apurou, né? O que a gente tem em relação a tudo isso é que no julgamento que estava vetando aí a prorrogação da CPI do INSS, Gilmar Mendes, ministro, também criticou os vazamentos em relação ao caso Master. E aí, André Mendonça respondeu, dizendo que o sigilo é essencial, isso porque podem prejudicar as investigações, gerar questionamentos também sobre a credibilidade desse caso, dessas investigações. As medidas de segurança, inclusive, que eu estava pontuando, são, por exemplo, o acesso restrito dos documentos. Só para a gente ter ideia, no gabinete de André Mendonça, só 4 pessoas têm acesso total aos documentos, ao caso. Já na PGR, a investigação fica com um grupo restrito ligado a Paulo Gonet. Os investigadores também temem, né, Caniato, que erros possam anular as provas ou invalidar o processo anos depois. Então, por isso, todo esse cuidado, de fato, com tudo isso. A gente segue acompanhando todas essas questões, né, em relação à segurança propriamente dita desse caso. É, de fato, uma restrição para não vazarem mais informações, já que a gente já teve tantos dados vazados em relação a esse caso. Volto com você. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa informação, dessa notícia. Bom trabalho para você, Júlia. Vou rodar aqui com os nossos comentaristas, mas muitos se perguntam, bom, mas o que foi vazado até aqui? Será que isso já não é um argumento para que muitos advogados tentem invalidar parte do processo? Deixa eu chamar os nossos comentaristas para avaliar talvez essa tentativa de André Mendonça. Mota, vamos começar com Mota essa rodada? Bom, a gente falava sobre isso, né? Talvez uma vírgula fora do lugar, um detalhezinho, um processo ou um documento que foi anexado incorretamente, só isso poderia inviabilizar o avanço das investigações ou permitir a anulação de parte do processo. Essa é uma preocupação de muitos, inclusive de André Mendonça, mas aquilo que foi vazado, será que já não deu munição para os advogados daqueles que serão acusados formalmente? Não tem dúvida. E aí, mais uma vez, Caniato, o cidadão brasileiro, o nosso espectador, o nosso ouvinte, ele assiste espantado a uma conversa que é meio maluca, né? Às vezes a gente nem tem certeza se está entendendo mesmo o que está sendo discutido. Porque desde sempre as investigações no Brasil se caracterizam por seus vazamentos. Todas as investigações. O curioso é que esses vazamentos, às vezes, não são apenas tolerados, como até parece que são incentivados, porque a cada passo que as investigações dão, acontece um vazamento, sempre divulgado com detalhes em alguns veículos de mídia. A gente já viu até casos em que os advogados dos investigados não tinham sido informados sobre coisas que vazaram.
E às vezes, muito raramente, esses vazamentos provocam uma indignação duríssima das autoridades, quase uma revolta. E aí a gente vê essa ameaça de que tudo seja anulado por causa dos vazamentos, apesar de todo o histórico de vazamentos que sempre aconteceu. E aí o cidadão brasileiro fica mais uma vez com a sensação de que está sendo feito de bobo. Ele fica com a impressão de que a justiça nesse país frequentemente se transforma em um teatro. Pois é, vou até chamar o Nelson Kobayashi para discorrer e trazer aquilo que ele quer falar e analisar acerca desse tema. Tudo bem, o ministro quer, de alguma maneira, proteger o inquérito, a investigação e evitar que lá na frente aleguem que ilegalidades tenham sido cometidas ao longo do processo. Mas, enfim, já não foram cometidas? Os vazamentos, inclusive, mencionados por Gilmar Mendes, isso por si só já não daria munição a muitos advogados para tentarem a anulação? Ou não é bem assim? Mas vazamento não anula julgamento, Caniato, porque se anulasse, aí a gente teria muito caso anulado. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já poderia se valer disso, porque o que vazou, seletivamente, inclusive, durante o processo da trama golpista, né, houve muitos vazamentos. Houve muitos vazamentos na Lava Jato, houve muitos vazamentos no Mensalão, sempre ali, de alguma maneira, mais para um lado do que para o outro. Então, vazamento não anula julgamentos. Essa é a questão. O caso do Banco Master tem outras pontas soltas que poderiam gerar futuramente alguma anulação. A primeira questão é por que está no STF. Até agora, até este momento, não se tem público, até porque o processo tem lá o seu sigilo, o seu grau de sigilo, não se tem público qual é a autoridade neste momento que está como investigada, a autoridade com foro por prerrogativa. Qual é o ministro, qual é o deputado, qual é o senador, qual é a pessoa importante que justifica o caso estar lá no Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, quando o ministro Toffoli ainda era relator, havia a citação nem como investigado de um parlamentar, que depois não se falou mais nesse parlamentar. Essa é uma das pontas soltas, a competência. Segunda questão, a própria atuação do ministro Toffoli. No decorrer do início dessa investigação e nas decisões que tomou lá no início, talvez isso possa gerar futuramente alguma anulação. Por quê? Porque houve um pedido de declaração de suspeição do ministro que os 10 ministros do STF assinaram, ali o Toffoli mais os outros 9, assinaram que não existia. Semanas depois, o próprio ministro Toffoli veio a público se dizendo suspeito por questão de foro íntimo, né? Fez, inclusive, seus pares ali de bobos, porque como é que em uma semana não tem suspeição nenhuma, ele é demais, ele faz tudo certo, mas por um acaso aqui, a causa é de muita repercussão, vamos redistribuir, e semanas depois ele se declara como suspeito. Então, assim, se as decisões anteriores foram tomadas por juiz suspeito, são decisões nulas. Então tem essa questão também para se levar em consideração. E aí a gente vai precisar entender melhor como é que isso vai se desenrolar, porque essa é uma novela interessante de se assistir. E uma terceira e última possibilidade, que pode ser considerada uma ponta solta, é a maneira como se dará essa delação premiada que está sendo ensaiada pelo Daniel Vorcaro. Porque aparentemente a PGR não tem esse interesse todo em participar. E a gente já teve outras delações premiadas sem participação da PGR que foram declaradas nulas justamente por ausência de concordância da Procuradoria-Geral da República. É um acordo que precisa dessa participação. E vejam só qual é o entusiasmo do senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, de que isso avance e alcance ainda mais pessoas. Nem em relação à prisão do Vorcaro ele se manifestou e disse que num tempo muito curto não daria tempo de ver ali qualquer indício de embasamento para a prisão do Daniel Vorcaro. O mesmo Daniel Vorcaro, que tinha milícia para bater em jornalista, que tinha nas poucas mensagens que a gente sabe, diversas comprovações de uma criminalidade de influência com pessoas poderosas. O Procurador-Geral da República, que precisa concordar com essa delação, naquela ocasião não foi tão entusiasta assim de um avanço nas investigações. Pois é, interessante essa lista feita pelo Nelson Kobayashi, possibilidades ou caminhos possíveis para a anulação do processo. Competência do STF, é importante a lembrança dele a respeito daquele parlamentar, mas nunca mais falaram dele, né?
mas há sinalização de participação ou conexão de outras figuras com o foro privilegiado. Aí a análise sobre os atos tomados pelo então relator, ministro Dias Toffoli. Todas aquelas informações que vieram à tona na imprensa, a tal história, participação da empresa SA com participação de Dias Toffoli, participação societária no tal do resort, enfim, e depois aquela reunião, saída do juiz, e acho que uma semana depois a suspensão na votação sobre a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. E aí, por fim, dúvidas sobre a delação premiada, mas, salvo engano, acho que havia uma informação de que seria uma delação com a anuência ou fechada com duas instituições, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Algo mudou, Koba? Não era essa a última sinalização? Essa era a última sinalização. A gente espera que isso vá adiante. A questão é saber qual vai ser o rigor de informações que vão ser admitidas, aceitas pela PGR, porque o ministro André Mendonça disse que não quer meia delação, não quer delação seletiva. Vamos ver se o PGR concorda com isso ou não, porque depende dele também exigir o maior número de informações possíveis. Pois é, só para passar a régua nessa discussão, você, Cristiano Beraldo, a intenção ou a boa intenção de André Mendonça, mas a descrença de muitos de que isso iria para frente. Pois é, Caneta, o problema é que o vazamento, os vazamentos que sempre aconteceram, o Koba lembrou bem aqui de várias oportunidades nos últimos escândalos do Brasil, mas os vazamentos de hoje eles têm muito a ver com o espetáculo, com a popularidade que aquele que vaza quer auferir. A gente está sofrendo disso. A TV Justiça, por exemplo, mudou por completo o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, a forma como os ministros votam, Agora os votos são extensos, cheios de frase de efeito, como se fosse um roteiro para fazer corte para a internet, ao invés de continuarem se debruçando ao julgamento efetivo da causa, votar em relação a um processo que corre no Supremo Tribunal Federal de forma objetiva, sucinta, porque é assim que deve ser. Quando a gente tem grandes operações, é impressionante que a imprensa chega primeiro. Então alguém já passa as informações para a imprensa porque ele quer o holofote, quer aparecer, quer mostrar, sei lá por qual objetivo, que está ali fazendo alguma coisa relevante. Só que depois, às vezes, a gente tem esse espetáculo todo e, em vários casos, não tem consequência. Por quê? Porque a operação foi mal organizada, mal montada, mal fundamentada, cheia de problemas, não dá em nada. Só que aí você já tem ali a fama, os 5 minutos de fama já aconteceram, as pessoas já foram atacadas, muitas ficam com a reputação manchada por um assunto que depois, quando não dá em nada, as pessoas também não têm nenhuma reparação e não tem consequência para quem fez as coisas. Então, o funcionamento está muito prejudicado nesse aspecto. E quando a gente olha especificamente para o Banco Master, vazam conversas lá com a noiva do Vorcaro, e todo mundo faz piada, dá peleleca e é uma risada só, mas eu queria saber do vazamento da constatação do crime. Porque o que a gente tem até aqui? Uma suspeita de que investimentos feitos por fundo de pensão público nos CDBs do Master, que eram amparados por ativos supervalorizados, esse investimento foi feito a partir do pagamento de propina para aqueles gestores desses fundos de previdência. Vamos vazar então essa prova. Vamos demonstrar, olha, o crime está aqui. Porque senão a gente fica só na farra, só criando esse clima, mas a justiça precisa ser feita em cima de fatos. E aí esses fatos até agora, aquilo que o Koba falou, apareceu o nome de um deputado, aí foi para o STF, depois não apareceu mais o nome de ninguém, e a gente fica assistindo como torcedores, e nós não temos que ser torcedores, nós temos que ser partidários da justiça. A justiça tem que se apresentar e cumprir o seu papel de uma forma isenta, na dureza que a lei permitir. Não pode ser esse clima de futebol que se cria, porque isso depois gera frustração e descrença no Brasil.
Então isso me preocupa demais, Canhato.